Estamos nessa noite, neste lugar, para dar ao Senhor nosso Deus a honra que Ele merece. E se nós já temos entendido que Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor, então nós vamos nos esforçar para exaltar e bendizer esse Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós, de nossa família e do mundo inteiro. Deus tem cuidado, Deus está no controle da situação. Nós só temos que apenas agradecer. Eu só tenho que agradecer, só agradecer, porque Deus tem feito, graças a Deus, sem o mundo e nem nós até merecer. Deus tem dado o sol todos os dias, tem dado até chuva para encher os reservatórios, quando tinha mais havido, tem dado pasto para os animais, comida para que a gente não faça fome, enfim. Deus tem cuidado de toda a humanidade. Quem crê nisso, diga amém. Meus amados irmãos, hoje já amanhecemos o dia aqui orando. Nós tínhamos alguns irmãos orando, foi uma bênção de Deus. Depois a gente merendou. E depois a gente teve aí a escola muito bem participada. E a gente só tem que agradecer a Deus, né? E ali foi falado que quando você se senta como você está hoje para aprender a palavra de Deus, amanhã você é capaz de levar ela lá para quem está precisando. Louvado seja Deus, né, irmão? E nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo dias em que o que está errado é o que parece que está certo. Eu antes tive uma raiva, eu tive uma raiva meio grande. Conversando com uma pessoa, ele veio me dizer que se eu não inventasse alguma coisa aqui, a igreja ia ficar seca, não ia ficar ninguém aqui não. Tinha que inventar alguma coisa para o povo ficar. Eu digo, o sangue de Jesus te repreenda com todas as suas palavras. Porque eu prefiro segurar uma pessoa com a palavra de Deus do que 1000 com invenção. Porque com invenção a gente vai parar aonde? Aonde Deus não planejou. Mas como já foi dito aqui hoje, a palavra de Deus é quem dá a nós o direito de chegar no céu limpos. Porque é a palavra de Deus. Eu já disse para os meus irmãos, nós temos pregado o que a Bíblia ensina. E o alimento que nós temos para essa igreja está aqui, ó. Que vem daqui. Certo? Não vou trazer cantor de fora para chamar a atenção. Nada. E eu cada dia me apaixono mais por as pessoas que têm sinceridade. Quem quer pregar hoje não era eu. Era um dos obreiros, que eu não vou dizer, quem está aqui em cima. E ele me ligou agora à tarde e disse, pastor, eu estou muito ocupado, não tive tempo mesmo suficiente para mim meditar uma palavra em santo, pastor, o senhor me desculpa, mas eu não dá para me pregar. Se fosse responsável, ele fazer era pedir para pregar. Eu digo, meu filho, Deus te abençoe e te conduza nessa tua sinceridade, porque Deus ama quem é sincero com Ele. Muitas vezes nós temos passado por muita dificuldade, porque nós não temos sido muito sinceros com Deus. Me desculpe dizer isso, mas quando nós somos sinceros com Deus, Deus derrama da sua graça. E nós seremos pessoas, irmãos, que ainda que estejamos sem nem água na geladeira para beber ou não pode, você glorifica e exalta esse Deus que você sabe que Ele é o Deus da provisão, pois Ele provê aonde não existe. Deus provê, porque é sua confiar. Porque quando Deus quer te livrar, Ele livra, mas quando Ele não quer te livrar fora, Ele entra com você lá dentro para ver Ele ser glorificado. Louvado seja Deus. Então nós só temos que agradecer a Deus.
agradecer a Deus, mas não iremos mudar, inventar. Não, nós vamos continuar buscando a Deus em espírito e em verdade. O pouco rebanho que ficar, eu creio que o Senhor vai se agradar e vai levar. Praticamente, eu não digo todos, mas Ele vai tirar alguém daqui para morar no céu. E eu creio, diga assim, eu sou um, vou bater, diga com entusiasmo, eu sou um desses que vou morar no céu. Eu aceitei Jesus para ir para o céu. Essa é a promessa do Evangelho, louvado seja Deus. E eu creio que você também crê. Pode dizer o que quiser, pode apontar, mas você e eu fomos lavados com o sangue de Jesus para orar. E se não foi, lava-se hoje. Hoje eu fiz uma pergunta pela manhã aqui. E eu perguntei assim, gente, se Moisés não quebra as tábuas da lei a primeira vez, o que teria acontecido? Os meninos foram em cima. Com certeza nós não estávamos aqui. Mas, já vamos trazer a palavra. Mas, um homem, pastor de uma grande congregação, ele diz assim, gente, fica aqui embaixo intercedendo por mim, que eu preciso falar com Deus para receber ordens. E ele sobe. Aí passa um dia, passa 2, passa 10, passa 15, passa 20, passa 30, passa 35, 38, 39 anos ou dias, e o mensageiro que foi buscar algo de Deus não chega. Acho lá pelos 35 dias do mês, 35 dias que ele tinha ido, resolveram fazer algo abominável aos olhos de Deus. E colocaram um Deus estranho, e a festa, o pagode, e aí foi clamar a Deus novamente pelo povo. E Deus considerou, mas Deus ainda disse assim, Moisés, deixa eu matar esse povo tudinho. Aí eu levanto assim um outro povo para não cuidar do povo bom, esse povo não presta. Mas Senhor, eu quero esse povo mesmo. Eu quero esse povo mesmo que não presta. Meu Deus. Aí Deus foi e usou de misericórdia. Pois então sobe lá e vai Moisés mais 40 dias, 40 noites, lá no monte. Aí trouxe a segunda vez as tábuas, aí deu certo. Agora você imagina se Jesus também desiste de ir para a cruz. Nós estaríamos aqui também? Não. Eu não estaria. Mas eu quero só te dizer, para Jesus e a cruz, primeiro ele foi morto. Amém ou não? Amém. E para ele ser morto primeiro, ele foi para o jardim do Getsemane. Mas para ele ir para o jardim do Getsemane, primeiro, antes ele fez uma ceia e disse que ia acontecer. E antes da ceia, Jesus também disse para os irmãos que iria dar a eles um consolador. Glória a Deus. E antes de Jesus dizer isso, Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus fez o que era necessário. Porque Jesus apresenta-se a primeira vez fazendo milagre lá no João 2, quando ele transforma a água em vinho. E Jesus apareceu na sua adolescência com 12 anos pregando no templo. E depois finaliza com Jesus no Egito, voltando novamente para a Galileia. E aí foi o anúncio do anjo. Então estou voltando. Tanto foi importante no início, como foi importante no fim. Mas tudo que se sabe é que de uma mensagem as pessoas gravam mais o fim. Gravam mais o fim. Então o fim foi Jesus dizer: ressuscitei. Mateus 28 ele diz, agora o seguinte: ressuscitei e recebi todo o poder do céu e da terra. Agora eu quero que vocês vá, pregue o Evangelho e batize o povo, ensinando eles a guardar tudo que eu lhes ensinei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos sair daqui de Fortaleza lá para aquele interior, aonde só vai quem tem negócio.
Mas eu tenho certeza que isso vai contar muito no reino de Deus. Quem crê diz amém? Amém. Então vamos passar essa semana nos preparando melhor, vigiando, porque o diabo quer que a gente vá, né? Porque ele vai usar a tua esposa, teu filho, teu parente, teu patrão, para fazer com que você não vá. Mas quando você perceber, você diz: estou te vendo, Satanás. Estou te vendo. E aí você avança. Olha, Satanás é tão horrível. Eu estava lendo no livro uma coisa, peraí, paciênciazinha, já vou. Eu estava lendo no livro uma coisa que um certo rapaz de uma aldeia, ele foi estudar num certo colégio, aquela aldeia tinha pouca gente, e ele viu uma menina e apaixonou-se por ela, como se diz, loucamente, que ficou cego, vamos dizer assim. E ela não queria nem saber dele, mas o pai dele era mais ou menos, e ela começou a sugar dele, né? Inventando que gostava dele, pediu tudo que quis a ele. Ela disse assim: prova que você me ama mesmo, você pode dar isso? Eu. E foi dando. Até que chegou o dia que ela não tinha mais, não precisava mais de nada. Ela disse assim: rapaz, esse bicho parece que gosta de mim, mas eu sei que ele gosta de mim. Eu vou pedir uma coisa a ele, eu vou pedir o coração do pai dele. O coração do pai dele. Aí ele disse assim: ó, você já provou que me ama, mas a última prova, se você me ama mesmo, você faz, eles fazem. Qualquer coisa eu faço. Pois eu quero o coração do seu pai aqui na minha mão. Aí ele: peraí, isso é demais, não faça isso não. Se você não aparecer com o seu coração do seu pai na sua mão, eu não quero mais, nunca mais ver você. E ele, pensativo, saiu, cego, doido por aquilo. Ele foi e disse: eu vou matar o velho. E ele teve uma oportunidade de matar o velho uma noite. E ele tirou o coração e fez carreira para lá de lá. E naquela carreira ele escorregou e caiu, soltou o coração e estava escuro ele procurando o coração, até que o coração falou: filho, meu filho, você se machucou com a queda. O coração falando. Aí ele correu, pegou o coração, e o coração disse: saiba que eu te amo. E aquilo mexeu muito com ele. E aí, vou ou não vou? Mas a paixão era tão louca que ele disse: eu vou terminar. E foi deixar. Deixa eu dar aqui o coração do papai. Aí ela disse assim: eu não quero nunca mais me ver, que eu estava era brincando. Satanás faz assim. Verdade. Ele nos deixa tão cego que você faz coisa que as pessoas te contando, você não acredita que foi você. É ou não é, gente? Verdade. Então eu estou contando isso só para dizer: não vamos mirar naquilo que pode tirar a nossa comunhão com Deus, porque Satanás um dia vai querer te pedir até o coração de Jesus, e Jesus já deu. O seu coração, a sua vida ele já deu para que nós estivéssemos aqui hoje, amém? Filipenses capítulo 2, por gentileza, versículo 9, 10 e 11. Glória a Deus. Oh Jesus amado. Glória a Deus. Diz assim: quem já encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz amém. Olha o Jorge. Está procurando. Tem que não enxerga aqui não. Tem que botar uma letra grande. É pequenininha mesmo. Pô, mais pra cá. Quem já achou diga amém. Amém. E quem não achou diga amém. Achou. Aqui diz nessa Bíblia assim: por isso, também, por isso, observação com vírgula, por isso, também Deus o exaltou soberanamente
novamente, vírgula de novo, ele deu um nome que é sobre todo nome. Vírgula e ponto, que coisa linda. Isso é para nós prestar mais atenção, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra. Pode ver que todo joelho tem uma vírgula, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente lê uma passagem onde o apóstolo Paulo ele traz uma intimidade maior com Deus. E ele diz que o nosso Jesus passou por muitas humilhações na vida. Como Deus, ele veio a esse mundo, habitou no ventre de uma virgem, nasceu, cresceu, se formou na teologia do céu, mas para os homens ele era analfabeto. Para Deus ele era o maior teólogo da história. E ele cumpriu seu ministério na terra. E nunca desistiu, porque Jesus tinha um alvo a atingir, uma média. Todo crente tem que ter uma visão de atingir a sua meta, servir ao Senhor em espírito e verdade. Cristão que não tem meta, que não sabe para que foi chamado. Aí eu fui chamado só para sentar no banco. Olha, seja nessa noite engrandecido por Deus. Você que está aqui dentro nessa noite sentado no banco. Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas por aí, irmãos, oprimidos, precisando de ouvir o que você está ouvindo aqui, mas ele não tem de forma nenhuma direito de vir aqui, porque ele é algemado por Satanás. E ainda que ele planeja, ele não entra nessas portas. Aí eu me diz assim: não, eu gostei daquela igreja, eu gosto assim de ouvir a menina cantar, eu gosto de fulano. Pois foi desse jeito que Deus tratou contigo para tu conhecer. Eu me lembro, irmão, há muitos anos atrás, como testemunho de contar, que aquele grande pregador dos Estados Unidos, Billy Graham, estava pregando lá no Maracanã. E ele fez o apelo, disse que foi 10.000 pessoas. E o apelo que ele fez foi assim: eu prego um Deus que me ama, e eu ofereço ele hoje a vocês que me ouvem. Se vocês receberem ele e ele não prestar, eu vou voltar aqui tal dia e vocês me devolvam o que eu recebo novamente. Louvado seja Deus. E diz que ele voltou novamente aquele Maracanã para uma outra cruzada, que ele andava ali. E ele, quando abriu a sua boca e perguntou, daquele 10.000 que naquele dia aceitaram aqui, que o ministério foi 10.000, quem vai devolver Jesus? Aí disseram, já tem mais 10.000 querendo Jesus, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom. Irmãos, eu nunca vi na estrada, nessa estrada que eu venho trilhando o Evangelho, para ouvir uma pessoa para dizer assim: eu fui crente, e eu abandonei, e eu não estou arrependido. Todo crente que está desviado, irmão, diz: foi a pior coisa que eu já fiz, foi ter deixado a igreja. Porque quem deixa, irmão, a igreja, quem deixa de congregar, irmãos, é terrível. A não ser que seja aquele crente que esteve dentro da igreja, mas ele nunca se converteu. Porque quando ele se converte, ele, quando está afastado das coisas de Deus, se abre dizer: a paz do Senhor, e vai do Senhor, irmão. Bem que eu gostaria de ter essa paz, mas eu estou sem ela. Mas quando o cara é descarado, oh, meu irmão, a paz do Senhor, escondendo o cigarro. Então há uma grande diferença. Quem sabe que recebeu uma vida nova para andar em novidade de vida, mas que isto custa um preço muito alto. Porque andar na contramão, Jesus andou pregando, sendo rejeitado,
sendo humilhado, massacrado, cuspido na cara. Tudo isso aconteceu, mas Jesus segurou firme, porque ele sabia que o Pai iria lhe exaltar, como aqui diz. E Jesus sabia que se ele cumprisse o seu ministério na terra, todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que Ele é Senhor no céu e na terra. E você e eu, nós temos uma promessa também dada por Jesus, que nós iremos julgar esse mundo, porque Jesus disse: Ele arrebatará a sua igreja, vai ficar 7 anos de bênção, de festa, de muito festejo no céu, mas Jesus vai voltar, e Ele vai aplicar o milênio, e você vai reinar com Jesus na terra, e a igreja, irmão, será aquela que Jesus vai dizer: vocês estão condenados, porque a igreja venceu, e vocês não quiserem vencer. Você será aquele. É por isso que ele disse que a nossa justiça não exceder a dos fariseus. Nós não vamos chegar lá nunca. Se a nossa justiça não exercer a dos fariseus e a dos saduceus, nós não vamos chegar no céu nunca. E tem fariseu, irmão, que jejua. Aquele sujeito que veio para o templo, mas o outro que não era. Ele sobe de Jesus. Olha, eu aqui jejum 3 vezes na semana, dizimo de tudo que eu tenho, e não sou pecador igual esse desgraçado que está aí. Aí Jesus, aí o miserável que estava lá, o que nem dizimava, o que não orava, o que não jejuava, o que não dizimava, não fazia nada. Oh Deus, olha para mim, esse miserável, que não sou digno nem de olhar para cima, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Aí Jesus disse: quem foi dos dois que saiu naquele dia justificado diante de Deus? Aí alguém disse: eu acho que foi o miserável, né? Aí Jesus disse: sim, porque todo aquele que se exalta será abatido, mas todo aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado não, gente, é aquele que se humilha. Glória a Deus, aleluia, Deus. Será exaltado. Aleluia, Deus. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã, que eu quero dizer, no arrebatamento, aquele que permanecer firme, fiel ao Senhor, você vai ter uma posição de muita honra, que muitos irão olhar e vão dizer: por que eu rejeitei Jesus? O apóstolo Paulo disse que os príncipes desse mundo não conheceram Jesus, porque foi a eles ocultado. Porque se eles conhecessem, e se eles tivessem a mesma ideia do que eles fizeram por Jesus, ele ia ressuscitar, eles não teriam matado Jesus, e nós não teríamos salvação. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre a sua prisão, porque quando Paulo foi preso, surgiu vários pregadores, muitos pregadores. E você vê mais atrás aqui que Paulo disse que surgiu uns que pregavam por inveja, outros pregavam por ganância, mas tinha alguns que pregavam por amor. E Paulo disse assim: bom, nesse caso, as minhas prisões, elas serviram para alguma coisa. Você pensa que essa luta que você está passando vai servir para alguém se espelhar em você e dizer assim: fulano um dia desse parecia que ia se desviar e está cheio do Espírito Santo, eu vou permanecer também. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Deus permite que você passe por uma luta grande, é porque Ele sabe que você vai exaltar o nome dEle no término dessa luta. Paulo dizia o seguinte: porque esses rapazes aí que estão aí, quando eu evangelizava, ele começa bem no 12 aqui. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Aí ele diz: por quê? Porque de maneira que nas minhas prisões, Cristo foram manifestados por toda a guarda proteriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões e usam falar a palavra constantemente, ou confiantemente, sem temor. Na verdade é que também alguns pregam a Cristo por invejas, por via
E Paulo começou a explicar a eles, mas vocês, Filipenses, parece que ele estava escrevendo uma carta para um amigo. Ele não estava como escrevesse para a igreja, para um amigo. Ele diz, mas vocês, eu sinto o maior prazer quando eu vou orar por vocês, porque vocês são pessoas que temem a Deus. Aleluia. Aí ele começa a explicar. E quando ele chega bem aqui nesse versículo, me chamou muita atenção, no 20, no primeiro capítulo, segundo as minhas intensa expectação, minha esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, para seja pela vida ou seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Glória a Deus, aleluia a Deus. A confiança com que Paulo escrevia, a forma como ele via o céu, a forma como ele via as coisas espirituais, irmãos, isso é o que nós temos que buscar, porque quando você e eu começam a ver as coisas espirituais, não com os olhos carnais, mas pela fé, meu querido, pode vir o que vier, você pode até se parar um pouco, ficar ali parado, mas logo você é igual o calão de quinta-feira, você sai, você está vivo, você não está morto, você sai e ainda abre a boca e prega o evangelho. Glória a Deus, aleluia a Deus. Olha, alguém pode até dizer que calão foi esse? Você já estava quinta-feira aqui, né? Mas é só para te chamar a atenção. É só para te chamar a atenção. O gato pegou o calango e o calango se fez de morto para não morrer. E quando o gato soltou o calango, que já ia uma distância boa, o calango se endireitou, se fez carreira. E quando o gato tentou pegar, irmão, é melhor a gente se fazer de morto para esse mundo do que ele vive. É verdade, meu Deus. Porque eu quero te dizer que é muito mais melhor você ter um gatinho ré de estimação vivo do que um leão morto ao teu lado. E o livro de Cantares diz, de Eclesiastes diz, andar com vivos é porque você está vivo. Mas andar com morto é porque você está morto. Então um gato vivo vale mais do que um leão morto. Amém ou não? Amém. Andar com Jesus, irmãos, se paga um alto preço, mas você tem a vitória garantida na final dessa linha. No final da tua estrada tem uma vitória garantida. Se Paulo não dissesse essa frase, o morrer é ganho e o viver é ganho, e o morrer é ganho também. Tanto faz como tanto fez. Aí ele no versículo seguinte, mas se o viver na carne agrada a Deus, eu posso fazer alguma coisa por vocês, então eu vou querer passar mais um dia por aqui. Aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes a gente diz assim, por que é que a Bíblia revela que o céu é tão bom? E a gente não quer morrer, porque ninguém foi feito para morrer, você sabe disso. Um casal jovem tinha uma bebê de 7 anos. E aquela mulher foi cometida de uma doença e morreu. E o marido daquela mulher ficou daquele jeito. Você posso imaginar com aquela criança de 7 anos. E naquele cortejo do funeral, ele ia no carro amarrar a criança disse, papai, por que Deus levou a mamãe? Se Jesus morreu por nós, por que nós morremos? Aí o pai dela ficou sem muita resposta. E aí ia passando um caminhão daqueles que o neném dirige, esse caminhãozão, neném, carregado com alguma coisa muito pesada. Aí a menina olhou lá, e qual o tamanho desse caminhão? E como ele vai pesado? Aí o pai dela, na mesma hora, pensou, filho, que caminhão pesado, né? Ela disse, sim, papai, o senhor está vendo? Eu estou. Se você tivesse que ser atropelada por esse caminhão, você queria ser atropelada por ele ou só pela sombra dele, do acostamento? Oh, pai, claro que era pela sombra do acostamento. Aí ele disse, pois eu vou lhe responder a pergunta. Cristo foi atropelado e nós ficamos na sombra. Amém ou não?
Amém. Então, se Jesus morreu por mim, então ele foi atropelado no meu lugar, pois ele não merecia. Ele não merecia. Verdade, meu Deus. E aí o apóstolo chega, terminando esse primeiro capítulo, aí ele entra no outro e diz: portanto, se há algum conforto nisso que eu estou pregando para vocês, se vocês acham algum conforto nessas palavras, dizendo o apóstolo Paulo, praticamente está dizendo isso, em Cristo Jesus, se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão do Espírito, e se há alguma entranhável afeto de compaixão, complete o meu gozo. Complete o meu gozo, porque Paulo elogiou aquela igreja. Complete o meu gozo. Completar o meu gozo com o quê? Completar o meu gozo para que sintais o mesmo. Paulo dizia: do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu estou passando, eu já passei por prisões, por injúrias, por tantas coisas, mas eu estou tão feliz. Fiquem parecidos comigo. Não se desespere tão fácil. Ir para o céu não vai encasquetar, não. Às vezes as coisas vêm, irmão, é para que a gente possa ser moldado, exatamente para que a gente seja classificado como filho legítimo de Deus. Como alguém quer cursar uma faculdade, como alguém quer um dia sentar numa cadeira lá, não sei de onde, de muita importância, se essa pessoa não queimar a pestana de madrugada a estudar e se envolver no estudo, ali, ser obediente a tudo, ser bem disciplinada, senão nunca vai passar na faculdade. Assim é o céu. Se nós não se disciplinar, se nós se deixar enganar ao ponto de alguém pedir o coração de nosso pai, irmão, pelo amor de Deus, Jesus não espera isso de nós, não. Paulo diz: complete o meu gozo. Aí ele diz: não façais as coisas por contenda, por vanglória. Aquelas pessoas que só fazem as coisas discutindo, é em casa, é na igreja, é onde está, é discutindo, e quando faz, eu fiz por vanglória, para que alguém bata nas costas dele e diga: você é o melhor, só você sabe fazer. Pelo amor de Deus, Paulo diz: não façam isso, porque isso não será para vós honra, é desonra. Meus queridos irmãos, a palavra não é minha, Deus está mandando eu falar isso nessa noite. Essa palavra já veio para mim, e ela está indo para todos nós agora. Aí ele diz assim, exatamente: não atentes cada um para o que é seu. Está entendendo? Tem gente que só dá valor ao que é dele. As coisas de Deus só se der tempo. As coisas de Deus só se der tempo, ou só se der certo. Não, irmão, tu vai vir, não deu certo. Não, é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente coloque isso em primeiro lugar, em primeiro plano. Não, é no 4, diz: não antes cada um, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não disse: eu não vou fazer isso porque eu sou Deus, eu não vou fazer isso porque eu sou Deus. Não, ele se humilhou ao ponto de se esvaziar de Deus e se encheu de homem e foi bater na cruz para nos salvar. Meus queridos irmãos, a mensagem do Evangelho, irmãos, ela nos alcançou de uma forma gloriosa, mas ela é muito parecida com a história do povo que saiu do Egito. Eles eram escravos lá. Deus deu 10 pragas, mostrou tudo que eles poderiam ver, e passou uma vermelha a pé enxuto, vai para o deserto, comida para todo mundo toda hora, água para todo mundo, e o povo só sabia reclamar, ao ponto de não compreender o homem que Deus designou para aquela obra. E o prejuízo foi tão grande, foi tão grande. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que tudo, o homem que tem dinheiro ele compra, mas ele não pode comprar a sua salvação. É a única coisa que não se compra, é salvação. Pedro disse: não é com prata, não é com ouro,
que se trata desse assunto. É só com o sangue de Jesus. Glória a Deus. É com o sangue de Jesus. Isso é fato. Isso não é alguma história que alguém inventou. Isso é fato. Jesus está na história dele no Gênesis 3,15 até no Apocalipse. É esquecido bem. E o meu galardão está com vocês. Está comigo para dar a vocês. Enfim, toda a história fala desse Jesus maravilhoso. Até mesmo, irmão, quando Deus quis falar com mais graciosidade, Isaías 45, 23, Deus fez lá um juramento. Ele disse: não tem por que eu jurar. Depois que Deus Hebreus também disse: não tem que eu vou jurar por mim mesmo. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Quer dizer, Glória a Deus. isso aí Deus falou 700 anos atrás. Aí vem se cumprir na vida de Jesus. Quantos salmos? Salmo 22, o salmista desenrola tudo que aconteceu com Jesus na cruz, acontecendo com o salmista, e o salmista está revelando o que iria acontecer mais tarde. Enfim, tudo, irmão, que você vê, do Gênesis até Apocalipse, aponta para Jesus. Se você vê os escritores hebreus, Jesus é maior do que anjos, Jesus é maior do que Moisés, e Jesus é maior do que os sacerdotes. Glória a Deus. Em Arão foi designada a família do sacerdotal, mas Jesus foi o único sacerdote, o último sacerdote, e não há mais sacerdote hoje. Glória a Deus. Sacerdote é eu e você que cumprimos o livro do Apocalipse, porque Deus fez reis e sacerdote para buscar a Deus na hora que você quisesse. Qual seria a missão do sacerdote? Ele está no Santo dos Santos. E hoje você tem autoridade em oração para entrar no teu quarto, fechar a porta e dizer: papai, abre aí o céu, porque eu quero falar contigo. E Deus na mesma hora te escuta, porque Deus não dorme. Ele não tem esse negócio de dormir, não. E nem tampouco de viajar, não. Deus está sempre ali, pronto para ouvir você e eu falar com Ele. Agora, se a gente não quer, aí já é outra coisa. Porque Jesus, quando Ele citou o grande apelo, Ele disse: quem quiser, vem a mim. Não é esse negócio assim: você tem que vir. Não, é quem quiser. Quem quiser, vem a mim. Quem quiser, vem a mim. Então o apóstolo Paulo disse assim: porque esse Jesus, Ele achado em forma de homem, Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o versículo 8. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Quando você vê alguém por aí pregando salvação e botando alguém para competir com Jesus, saiba, isto é heresia, seita, é seita, é texto sem contexto, que cria um pretexto para uma grande heresia. O que é heresia? É uma meia verdade que não pode salvar. Amém ou não? Amém. Então, meus queridos irmãos, nós vamos terminar com 5 minutos, 3 minutos, dizendo que Deus forte como Jeová, não há outro. E se essa noite você veio, passou a semana dizendo que via reconciliação, terminar esse louvor, você vem na frente. Então, se você disser assim: eu quero aceitar Jesus hoje, eu oro por você. Quero reconciliar, eu oro por você. Ou então você em congregação, quero congregar, eu também oro por você. É só você levantar a mão em nome de Jesus. Aí nós vamos cantar esse pequeno corinho.